Olá, prosperados, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui comigo hoje, Renato. Olá, tudo bem? Boa tarde. E teremos daqui a pouco eu apresento a nossa convidada especial, certo? Deixa eu falar uma coisinha para vocês antes de começarmos. Essa questão do nosso episódio, do propósito e tudo mais, veio uma pergunta muito interessante. Se o nosso programa estava voltado à religião. Na verdade, não estamos presos à religião, e sim à espiritualidade, independente do que vocês acreditem. Deus, universo, Buda, fonte. A questão é a gente acreditar em algo e crescer, independente de rótulos, tá? Então, a resposta não estamos presos à religião, e sim à espiritualidade, tá bom? Agora sim, vamos voltar à nossa convidada. Quero apresentar a vocês a Eliette Macedo. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tarde. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar nosso convite. E vocês com certeza terão uma experiência maravilhosa hoje, um aprendizado infinito. Fiquem com a gente aqui que vocês vão se dar muito bem. É isso aí, vem comigo. Então, Eliette, fala um pouquinho de você, como que você começou, como veio esse processo de cura, essa transformação. Conta um pouquinho pra gente. Bem, em meados de 2009, eu sempre trabalhei na área da administração e em 2009 eu tive alguns problemas, acho que foi baseado no estresse profissional e eu desenvolvi uma depressão, fibromialgia, que para a medicina não tem cura, e até 2012 eu fui acompanhada com um psiquiatra e medicamentos, só que aquilo ali para mim não cabia, eu sentia um chamado. Então em 2012 eu comecei com as terapias naturais, foi onde eu encontrei a cura. Em 2013 para 2014 eu já estava totalmente curada, principalmente da depressão, depois eu tive o diagnóstico que a fibromialgia também tinha curado. Em 2016 eu comecei a busca para entender o que eu queria a partir daquele momento, e foi onde eu me descobri nas terapias, que era algo que já tinha me curado, e é o que hoje eu consigo entregar para os meus pacientes, porque como eu me curei, eles também podem se curar, e eu tenho muitos resultados com isso. Agora, nos fala essa questão, porque você trabalhou, estudou diversas terapias, né? Uhum. O que te levou, o que foi o início, o pontapé para você seguir esse caminho? Sair do tradicional e para essa parte mais holística da coisa? Tá. Eu comecei com as terapias holísticas, que foi o meu chamado, na verdade, começou com as terapias holísticas, que foi o que me curou. Mas eu sentia que meus pacientes buscavam algo a mais, E foi o caminho da constelação familiar. Eu até tenho uma terapia chamada Relação de Energia, que ela traz muito essa questão de você se autoconhecer. E foi através dela que eu entendi que eu tinha que buscar algo a mais, que aí eu entendi o reiki, eu faço o reiki xamânico, foi mais para a área indígena, e a constelação. E, por último, foi a hipnose clínica e o desenvolvimento humano, que é a formação de faculdade que eu tenho. Dentre essas, você tem alguma dessas que é mais... O meu chamado, ou a mais forte. Ou que você gosta mais de trabalhar? A constelação e a hipnose clínica. Assim, a hipnose, quando você está dentro da sala com o paciente, você vê a história que ele conta e a cura que tem, eu acho que é excepcional. Você vê a transformação da pessoa, tanto na constelação quanto na hipnose. São duas ferramentas que me chamam muito. Quando você fala de hipnose e nessa área que fala um pouco mais sobre o xamanismo, o que você pode explicar pra gente referente para diferenciar? Eu trabalho com a hipnose e trabalho com a hipnose na área do xamanismo. Qual é o ponto diferente do normal pro xamânico? Tá. Só para entender um pouquinho mais sobre tudo isso. A hipnose é clínica. O que é xamânico é a constelação. Tá. Mas a hipnose, ela vai no seu subconsciente. Eu vou mudar a forma de você pensar sobre você mesmo. Então, vou primeiro trabalhar seus traumas, Sim. Às vezes... Crenças limitantes, Crenças talvez. limitantes também, traumas desta vida. E para quem acredita em vidas passadas, também em vidas passadas. Eu já tive casos de a pessoa ser evangélica e se descobrir... Agora? Sim. A pessoa é evangélica e quando ela faz a hipnose, ela se descobre
em outra vida sendo bruxa. E foi impactante para ela, mas tá tudo bem? Sim, claro. Sem julgamento. Sem julgamento, porque quando você estuda o todo, você está preparado também para explicar para aquela pessoa que está gravado no subconsciente dela. Então, a hipnose, ela vem tratar suas dores, seus traumas para curar o agora. Já a constelação familiar que eu trabalho, que é xamânica, entra em energia indígena, que foi excluída desde lá de trás, né? Desde quando a gente conhece mesmo, né? E a gente inclui os índios desde o começo da constelação, né? E trata o paciente com aquela dor que ele tem referente que ele nem entende. Por que eu estou repetindo o padrão? Como que eu estou repetindo o padrão? Então, a gente vai mostrar no campo o padrão que ele está repetindo e às vezes ele nem sabe o porquê. Então, muitas vezes a gente acha também que esses padrões, tem muito a ver com a criação que a gente teve quando era criança, e muitas vezes não é só esse o foco. Isso, a maioria das vezes não é só como você foi criado. Dessa vida. Não é nem sobre a vida, é sobre como seu pai, sua mãe, seu avô vivenciou, né? Então, às vezes você, por exemplo, já tive casos de uma pessoa, ela tá repetindo um padrão de adultério, ela não sabe porque ela tem essa necessidade de trair, e aí ela descobre que a avó abandonou a mãe justamente porque ela tinha essa necessidade de conhecer várias pessoas, vários homens, né? Ou pessoas que se prostituíam e a pessoa tem essa necessidade. Quando você mostra o campo, ela entende e sai. Aí por isso que a constelação ela trabalha até 2 anos na sua vida, para você sair daquele lugar que você mesmo ou alguém da sua família te colocou. Então a gente pode dizer que tem muito mais a ver com ancestralidade. Sim. Né? De você estar repetindo padrões que você nem sabe que é sabe, seu, porque... que é de um ancestral, que está Exato. repetindo na sua vida nesse exato momento. Exato, porque assim, na constelação tem as 3 ordens do amor, né? Hierarquia, quem veio antes é maior, e muitas vezes a gente se coloca no lugar desses maiores, que é pai, mãe, avô, avó. Uhum. Pertencimento, todos nós temos o direito de pertencer, e muitas vezes a gente quer pertencer na escassez, no sofrimento, na dor. E o equilíbrio de troca. Se eu dou algo para você, eu tenho que receber algo. Se eu dou e não recebo algo em troca, entra um desequilíbrio de troca. Entendi. Entendeu? Então, por isso, muitas vezes as pessoas estão na escassez. E nem sabe. Exato. E não é escassez só financeira, não. É escassez num todo. Essa falta de troca. Entendi. Se eu dou 50%, eu tenho que receber 50%. Entendi. Você poderia explicar pra gente? Porque eu achei muito interessante isso e talvez as pessoas queiram aprender um pouco mais. Você pode trazer pra gente? Eu achei muito interessante essa questão de cura. Uhum. Porque a constelação em si, você pode explicar um pouco ela desde o comecinho, assim, o básico, para as pessoas entenderem e como que isso pode mudar a vida delas? Tá. A constelação, ela foi criada por Bertin Hellinger, né? Ela trata o teu campo morfogenético. Ela não é espiritual, né? Vamos dizer que ela também é um processo hipnótico, tá? Por exemplo, quando eu penso no Renato, muitas vezes eu estou longe e eu penso nele, ele começa a mandar uma mensagem para mim do nada. Isso é o meu campo morfogenético ligado ao dele, ligado ao seu, ligado a todas as pessoas que estão aqui. A constelação é isso. Quando você vai constelar, você não vai olhar para o espírito daquela pessoa que desencarnou. Não, é energia. Então, tem muitas pessoas que não buscam a constelação por não saber que você não vai mexer Ou na desenterrar lá no ancestral. Exato. Claro que tem que ter o profissional correto, né? Para trabalhar com muita amorosidade para o seu clã, com muito respeito ao constelado. A cura acontece dentro de 2 anos no seu subconsciente, para chegar na cura física, no caso, quando é tratado a saúde da pessoa. E tem que ter um acompanhamento terapêutico também. Todos os meus pacientes, quando fazem constelação, eu falo, vai doer, porque você vai sair de um lugar que está confortável. Você acha que pela constelação pode vir um despertar da consciência? Total. Quem faz constelação muda completamente. E despertar dói. Dói, despertar dói muito. Eu que o diga, eu saí de dores da fibromialgia, que depois eu descobri também, que é você não querer, é você querer sair de algo e você está resistindo, que é o que aconteceu comigo na empresa. Eu estava afastada, mas continuava trabalhando, né? Trabalhando não, né? Presa à energia da empresa. E quando eu me curei, eu não conhecia a constelação da hipnose. Mas eu levantava todos os dias e falava que estava curada. Eu me auto-hipnotizei sem saber o que era hipnose. E da hipnose, o que ela traz?
A hipnose clínica, ela realmente é um processo muito profundo, né, para trabalhar traumas. A pessoa tem que estar preparada e querer. Eu não posso querer te hipnotizar sem você querer ser hipnotizado. E muitas vezes a pessoa acha, mas você vai me hipnotizar, você vai descobrir coisas que eu não quero que você saiba. Não. Seu subconsciente ele é muito inteligente para trazer só aquilo que é necessário. E em uma sessão a pessoa pode ter resultados. Eu tenho um caso de uma paciente que ela fez 2 processos dois processos de constelação na pandemia, uma com bonecos e uma antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, e uma em grupo, para devolver o crack. Na pandemia, eu fiquei um tempo sem atender, porque eu atendia na minha casa, e aí depois que eu montei um espaço lá pedindo, eu preciso voltar, porque eu voltei a usar, comecei a sair com pessoas, eu não quero mais isso para minha vida. Eu falei, a única técnica que tem agora, que a gente pode trabalhar, é a hipnose. Só que aí eu vou ter que fazer com que você tenha nojo, porque tem como, né? Mas a pessoa tem que autorizar. Aí ela falou, eu quero. Essa paciente foi uma sessão só. Ela saiu do crack. Então, eu tratei ela de 2019 até 2022. Né? Em 2022 ela saiu totalmente com uma sessão só. Mas você pode deixar claro? Porque as pessoas podem acreditar que uma sessão é suficiente para muitas coisas. No caso dela, que já era minha paciente. Não tem número. Não. É um desenvolvimento, é um trabalho... No caso da hipnose, você pode fazer de 1 a 10 sessões para sair, né, de algo que você deseja. Em uma sessão você pode ter resultado como em 10. Nos meus casos, até 4 sessões a pessoa teve resultado, né, total. Mas todos os meus pacientes continuam fazendo os tratamentos energéticos também, porque o autoconhecimento é constante. Então, você tratou uma questão, dali a pouco você descobre que tem outra questão para ser tratada. São vários traumas, né? Sim. Na verdade, nós temos tantos traumas que às vezes nem percebemos de Exato, onde e como vieram, né? Posso falar de um outro caso? Claro. Eu tenho um caso incrível. Eu peguei em 2022 uma paciente com depressão profunda, que estava há 5 anos desempregada, veterinária. A Cris, eu acho que ela vai ficar muito feliz de eu falar sobre ela. E em 2023 ela entrou nessa mentoria que eu faço, que é o Movimento do Ser Cristal. Ela ia toda vez na mentoria, ela chorava muito por conta da depressão em si. E eu sempre falei, eu acredito em você e você vai conseguir encontrar o seu caminho. E em final de 2023, ela foi chamada para trabalhar numa empresa em Sorocaba. Ela é veterinária ela avalia as carnes dos animais, Sim. né? E ela foi trabalhar nessa empresa, ficou 1 ano, aí voltou para São Paulo. Aí eu falo, você tem que sair da casa dos seus pais, porque a gente só cresce quando a gente sai da casa dos pais. E aí ela saiu de novo, agora ela está morando no interior, exatamente do jeito que ela queria, trabalhando numa fazenda. Hoje ela trabalha com queijo, com os leites, trabalha nesse sentido, e saiu totalmente da depressão. Foi rápido? Não. Nenhum processo de cura é rápido. Mas quando você persiste, você tem um resultado. Mas isso é muito de cada consciência. Claro, não é. É claro. Muito do que a pessoa vezes, realmente ela deseja para ela. Exato, porque tem paciente que chega na 3ª sessão e fala, nossa, eu estou muito bem, eu não preciso mais, eu consegui tudo que eu queria, e para. Daqui 4, 5 meses ela fala, nossa, por que eu estou voltando? Porque tem estágios. Né? Então, a consciência, o despertar, ele é muito profundo. Quanto mais você se conhece, mais você se descobre. E quanto mais você conhece do que você quer passar, que você quer vivenciar, é uma coisa assim tão bonita, porque você quer mais, mais. Mas o que a gente fala, o despertar não é bonito. Não. E o que mais dói também é quando você descobre que muitas pessoas vão sair do seu caminho, porque não está na mesma sinergia. E aí você quer manter aquelas pessoas no seu caminho. Você falou isso, uma coisa interessante desses tempos, dessas vivências, né? Eu sempre tive um círculo muito grande de pessoas ao meu redor e ainda tem. Só que as pessoas vêm e vão e tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando você elas não dói mais, um né? momento para te trazer alguma coisa ou você doar aquela pessoa. Acho que isso pode acontecer com vocês em casa também. E é normal isso. As pessoas nos trazem algum ensinamento e se vão da mesma forma e tá tudo Exatamente. Bem. E você entrega para o outro aquilo que tem de melhor seu. Né? E se a pessoa segue, deixa aí. Deixem ir, gente, que você vai ver a sua transformação. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Em relação à saúde, nesse processo de cura,
qualquer que seja a terapia, você acha que se a pessoa não tiver 100% dedicada, ela ainda assim, não vou dizer dedicada, 100% entregue, acho que essa é a palavra. Ela ainda consegue? Porque às vezes tem pessoas que querem, mas não tem aquela força de vontade, ou vão por um empurrão de alguém, um terceiro. Sim, a pessoa primeiro ela tem que querer, ela pode ser levada através de alguém, mas ela precisa querer. A terapia funciona se você quer mudar, né? Mas você acha que só esse incentivo? É que você deu um exemplo muito Sim. forte de crack, que eu sei que Sim. é um vício muito difícil de separar. Sim, E você teve um bom resultado Total. em uma sessão. em uma sessão. Mas talvez tenham pessoas que têm uma dificuldade, um vício, não só drogas, ou Sim. Bebida, cigarro. relacionamento. Eu já tive muitos casos Jogos. de relacionamentos. Tem um caso de um menino também, ele estava com esse negócio do jogo também, do tigrinho. Ele passa ainda comigo, mas ele não está mais no vício do jogo. O cuidado que você tem que ter com a pessoa que tem vício, principalmente quando você faz a hipnose, é que a pessoa não pode dar continuidade em outro vício. Então, por exemplo, Substituir. Então, muitas vezes a pessoa sai de um vício e entra em outro. Tenho um caso de uma paciente que ela tinha compulsão alimentar e ela decidiu emagrecer através de medicamento, acompanhamento, tudo bonitinho. Só que teve um dia no consultório que ela falou, eu quero comer um McDonald's e eu não consigo, e chorando. E ela falou, eu quero voltar àquela versão gordinha, que eu não estou me reconhecendo. Eu falei, calma, você vai se reconhecer. É outra pessoa que está aqui, mas você vai descobrir quem é essa pessoa. E aí está sendo um processo, né? É aquilo que eu falei. A terapia vai abrir caixinhas, equilibrar elas, mas vão aparecer outras caixinhas ao longo da sua vida. E essas caixinhas vão ser sempre abertas. O despertar é constante. É constante. Só que a cura física acontece quando você equilibra o emocional, porque tudo está no seu emocional. Você falou que toda doença ou todo tipo de vício consegue ser tratado. Sim. Mas é um processo longo. Sim. E essas doenças mais... Você acha que toda doença ela é sintomática com as emoções? Sim, com certeza. Com certeza. Eu tive outro caso também de câncer de pele. Esse paciente, ele tem sempre doenças de pele, né? Então, ele começou com vitiligo, aí ele fez um tratamento, acho que de cabine, para tirar vitiligo, e ele adquiriu o câncer. Só que através da constelação familiar, a gente descobriu que ele estava repetindo o padrão do clã materno. Todas as mulheres do clã materno dele teve câncer. E ele falou que em determinado momento ele viu que a avó estava falecendo de câncer, ele queria tirar aquela dor dela. Ali ele pegou a energia da doença em si. Mas será que isso E o câncer também tem muito a ver com mágoas, né? Mas será que isso também não tem muita coisa, aquela coisa do ganha-ganha? O que seria o ganha-ganha? É aquela coisa, alguém da minha família tem câncer, então eu quero sentir o que aquela pessoa está sentindo, puxar para mim, para ter algum ganho. Também, é um ganho secundário. Então, o que eu vou ganhar? Se eu tiver Exato. isso, o que eu vou ganhar para mim? Ou o que eu... Um exemplo, quero chamar a atenção dos meus pais, quero chamar a atenção de alguém. Por mais que a pessoa não queira ter aquela doença, mas ela puxa aquilo como verdade para ela, para si. Eu quero saber como é que é, porque estou sentindo falta de atenção do meu pai, falta de atenção da minha mãe, falta de atenção do meu namorado, do meu marido. Sim, é aquela coisa do ganha-ganha. Isso, mas isso acontece muito quando dentro da depressão. Eu posso falar isso com propriedade. Eu só saí da depressão quando eu saí do papel da vítima. Entendeu? Enquanto eu culpava meus chefes, porque eu fiquei doente, mas eu deixei chegar naquele ponto, né? Quando eu saí do papel da vítima, eu me permiti me curar. Mas para sair do papel da vítima, eu tive que fazer terapia. Minha terapeuta não era nada boazinha. Ela me colocava no lugar de... Peraí, você não tem essa doença. E eu falava, como assim? A fibromialgia, eu não sei se vocês conhecem, Sim, conheço. É uma dor horrível nos ossos, no corpo. E eu saía de lá com muita raiva dela, mas no 15 dias eu estava lá de novo. Como você mencionou, a pessoa, ela pode se curar, mas muitas vezes poucos pacientes que deixaram de vir. Muito, se eu contar aí, 2, 3 no máximo, porque não queria sair do papel da vítima. Ou não queria sair daquele relacionamento abusivo. Tem muito disso também. A pessoa sabe que ela está num relacionamento abusivo, ela sabe que aquela pessoa não vai mudar, mas ela quer manter aquilo porque é um ganho secundário.
Entendi. Esse ganho secundário, nesse exemplo que você deu, poderia ser uma dependência emocional? A dependência emocional, a falta de merecimento, o fato da família, os pais falar que a pessoa que se separa não pode ser feliz. Né? Bem, as crenças limitantes. Há crenças limitantes. Muitas vezes tem criança no meio também. Exato. Você é mãe de tantos filhos e aí... Como você vai fazer? O outro homem não vai dar a mesma atenção que o seu marido está te dando agora. Pensando nessas crenças limitantes, você acha que as mulheres são mais suscetíveis a isso? A essas crenças, a essas dores? Eu acredito que sim, até pela forma que fomos criadas, né? Sim, justamente por isso que eu estou te perguntando. Sim. Esse laço materno. Materno, exato. Antigamente, principalmente nossos avós, não pode separar, a mulher não é bem vista. E vem desde o ventre, né? Porque a mulher, diferente do homem, você está canalizada a sua avó desde o ventre da sua avó. Quando a sua mãe está no ventre da sua avó, você já está lá também. Então, toda essa dor ancestral materna vem muito mais forte na mulher do que no homem. Não que o homem não tenha, sim, claro, mas sim. Só é mais forte, mais né? forte. Porque acho que a gente sofreu muito E a gente mais. carrega essa necessidade também de servir, né? Essa coisa do servir é muito enraizado. Eliette, voltando essa questão da ancestralidade, me veio à mente a questão do coletivo. O quanto o coletivo nos adoece, o quanto a gente somatiza coisas que não são nossas. É quase 99%. A gente está no coletivo inconsciente negativo. Né? Um programa de televisão que você assiste negativo, que fala sobre acidente, sobre brigas, você vai trazer isso para dentro da tua vida. Ou se você está, vou dar um exemplo, você está num ambiente, está aqui a gente, né? Conversando só coisas boas. Sim. De repente chega alguém e fala assim, nossa, gente, eu tô com uma dor de cabeça. Dependendo, se nós tivermos uma energia baixa, você vai falar, nossa, mas eu tenho enxaqueca. Aí o Renato fala assim, não, mas eu passo mal. O que entra? O coletivo negativo dentro daquela doença. E, gente, só uma dor de cabeça. Então, é muito mais fácil você ficar no negativo do que no positivo. E é o despertar que muda isso. Que você vai estar no ambiente, a pessoa começou a reclamar, você vai sair daquele lugar, ou você vai começar a mudar a energia falando de coisas positivas. Isso tem muito a ver também, por exemplo, de a gente vibrar no coletivo constante. Aquela pessoa assim, olha, eu tenho seguro Pix, eu tenho seguro de carro, eu tenho seguro de casa, eu tenho todo tipo de seguro justamente para que isso não aconteça na minha vida, que eu seja assaltada ou alguma coisa do gênero. Quando a pessoa pensa muito junto com o coletivo que ela pode ser assaltada ou que ela vai ser assaltada, isso traz para ela uma forma de vibrar naquilo e atrair aquilo para ela, Sim. sem precisar... como é que eu posso dizer a palavra? Vibrando justamente nesse coletivo. Sim, negativo. Porque você vai estar baixando a sua vibração, né? Entrando na sintonia de um assalto, entrando numa sintonia de uma doença. Então, de alguma forma, você vai estar atraindo, né? Tudo é vibração, né? Do mesmo jeito que eu vibro, torcendo para conseguir um carro. Às vezes você não quer um carro diferente, de uma cor diferente, você começa a ver aquele carro na rua. Várias vezes. Né? Só que é muito mais fácil vibrar na energia do negativo. As pessoas vibram muito mais no negativo do que no positivo. Né? Então, com certeza, as pessoas acabam entrando nessa sintonia e acaba acontecendo, né? Entra naquele constante coletivo. Sim. Constante coletivo negativo. Negativo. E aí, o despertar, quando você faz a terapia, você muda a presença, você percebe, você começa a analisar. É muito diferente quando você não está desperto do desperto. Claro que você vai, em alguns momentos, entrar naquela sintonia. Né? Tem paciente meu que fala assim, mas como que você consegue ficar bem? Eu sinto a energia de cada um deles. Só que eu sei como me proteger. O jornal, ele funciona de um jeito que quer sempre te prender nesse modo sobrevivência. Sim. Não vamos falar do jornal. A novela, ela parte para esse lado também? Sim. E muitas novelas falam sobre a vida real de muitas pessoas. Né? As pessoas vivem as novelas. E isso também impacta também no tipo de música que eu estou ouvindo? Com certeza. A música é tudo hertz, né? Vai muito da vibração. Por exemplo, se você emana coisas positivas para mim, eu vou sentir. Vai chegar
até, né? Se você emana uma palavra negativa, ela vai vir 10 vezes mais. Você pode mandar muita vibração positiva. Vamos lá, como oração, né, por exemplo. Muita oração, eu vou ficar muito bem. Mas uma fala da outra pessoa negativa pode te derrubar se você não estiver elevado o suficiente. Tem uma proteção para isso? Tem algo que a pessoa pode... Você pode dar de dica para as pessoas Sim, se ajudarem, se tem, protegerem? tem.